os dados, os parâmetros físico-químicos da água e mando essas informações via satélite para uma central de monitoramento. O sistema também, os pinhéis, tem sensores de movimento. Caso uma ressaca, por exemplo, haja um rompimento do cabo no escritório, nessa central de monitoramento, dá para saber que este espiel se rompeu, porque esse sensor vai acusar que ele saiu da posição dele, né? Tem uns tiros aí que, se fosse em Angra, já era para estar correndo, mas... demora. Bom, aqui mais uma imagem dessas boias oceanográficas. Além disso, a necessidade de monitorar o fundo com câmeras, né, uns robozinhos, para verificar se houve desprendimento de corda. E aí tem dois pontos, né? Não é só acessar por aplicativo, pelo celular, por tablet e tal, você não precisa estar nesse escritório, né? Bom, quais os parâmetros aí que esta boia oceanográfica registra diariamente? Seria a temperatura da água, pH, salinidade, oxigênio, clorofila A, turbidez, potencial de oxirredução, altura e direção de ondas, período das ondas, ângulo de propagação, direção e intensidade dos ventos. Então essas boias oceanográficas, que aí a ideia é que uma fique aqui nesse ponto azul e a outra lá fora. Estão previstos o monitoramento semanal em 4 estações, 3 dentro da área de cultivo e uma fora, também para comparar. Aí seria a temperatura, salinidade, resistência, oxigênio dissolvido e pH. Isso semanalmente. Mensalmente, nessas mesmas estações, seria amônio, nitrato, fosfato, silicato, clorofila A e DBO. Porque esses parâmetros estão mais a ver com o metabolismo dos animais. A gente precisa saber se os excretas, a liberação de amônia e tal, está causando algum impacto. Além disso, é obrigatório fazer, não é porque a empresa quer fazer esse monitoramento muito biológico, é por uma questão legal. Nós temos uma lei que implantou o Programa Nacional, com a portaria interministerial, Programa Nacional de Controle de Agentes Sanitários de Toxina, que o mexilhão, ao se alimentar dessas microalgas, ele não vai morrer, mas ele vai concentrar essas toxinas e o ser humano, ao ingerir este mexilhão, ele acaba sendo contaminado e aí podendo até levar a óbito, né? Essas algas estão muito associadas ao que chamam de florações, que antigamente, quando eu estudava ainda, a gente chamava de maré vermelha. Hoje a gente mudou esse nome porque não necessariamente esta mancha de alga tem a cor marrom avermelhada. Você tem algas que não aparentam, mas estão presentes e que pode... Eu vou chegar lá. Não, eu vou chegar lá. Não, mas nós vamos chegar lá. Então esta questão das toxinas é uma coisa que tem que ser monitorada e doutor Leandro, isso aqui é um complicador bastante grande, porque hoje, e aí aqui vou falar com muita clareza, hoje o poder público coloca os maricultores numa clandestinidade compulsória, porque esta lei coloca ao poder público, ao Ministério da Agricultura hoje, fazer o monitoramento, e sem o monitoramento, os produtores não podem ter o certificado de inspeção federal, que seria obrigatório para comercializar. Então, o que acaba de fato acontecendo? Os maricultores hoje vendem seus produtos sem a certificação
sanitária, porque a União não cumpre com o seu papel de fazer o monitoramento. Este monitoramento é só feito no estado de Santa Catarina. Então, até isto que a gente fala, a presença da empresa forçosamente terá que dar uma solução para essa situação. Bom, ainda trimestralmente, análise de macrobento daqueles animais, aqueles pequenos animais que vivem associados ao fundo, né? E também coletas semestrais de ver a granulometria do sedimento, né? O tamanho dos sedimentos, a composição do sedimento e também a concentração de sulfetos. Isso tudo só tem um objetivo: verificar se a atividade está causando algum impacto ambiental no local. Então é um programa de monitoramento que foi submetido e foi com base nesse programa que o NEA analisou e condicionou. Bom, aqui em termos de impacto, eu só também não quero me adiantar na hora, mas a gente geralmente coloca num processo uma matriz de impacto que está relacionada à fase de instalação e à fase de operação. Na fase de instalação não tem grandes questões, a não ser de confeccionar as pontes de concreto, levá-la até o local, que depende do deslocamento, embarcação e lançamento. Então os impactos estão mais voltados a ruído, movimentação de barco, que são o que a gente considera impactos pouco significativos. E aí, eu queria entrar mais no mérito, que seria a fase de operação. Bom, qual seria o impacto, então, para os pescadores? Olha, seria você estar ocupando uma área de uso comum do povo, né, um bem público, em cima de uma empresa que assume um caráter privado, e aí eles não poderiam, teoricamente, pescar dentro dessa área. Então seria uma área de exclusão de pesca. Mas não foi isto o que foi acordado e motivo pelo qual foi condicionado na licença. O que ficou acertado é que os pescadores artesanais poderão pescar dentro da área de cultivo. E aí, um impacto positivo, que isto não se questiona, é que este tipo de atividade traz uma grande quantidade de peixe associado aos pequenos organismos que incrustam nos substratos, nas cordas, nas boias, nos próprios mexilhões, e isso favorece o início de uma cadeia produtiva e aumenta a viscosidade da região. Então, neste caso, o pescador passa a ser beneficiado. Todos os pescadores não. O pessoal da pesca industrial, por exemplo, não vai ter essa mesma condição, porque uma traineira, por exemplo, de sardinha, um atuneiro, por exemplo, não vai conseguir fazer o cerco dentro de uma área que está com estruturas, obstáculos físicos. O arrasto de camarão também não vai conseguir fazer isso aí, porque o corredor é estreito para se trabalhar com arrasto. Então, estas modalidades de captura passam a ser prejudicadas, mas essas modalidades mais usuais para a pesca artesanal, na verdade, só vem beneficiar. Que essa parte aqui da exclusão, eu mexo aqui, a parte da exclusão da pesca, que está o outro slide. Bom, a questão de resíduos, né? Atividade de resíduo, é óbvio que gera. Resíduos, e aí está condicionado na licença, resíduos que possam ser reaproveitados, deverão ser destinados para uma coleta seletiva. Resto de cabos, resto de boias, todo esse material, redes, tal, deve ser destinado, isso aí foi condicionado na licença. As cracas, as cascas dos mexilhões, também, embora a norma de licenciamento da maricultura do INEA, ela prevê que esses resíduos orgânicos devam ser lançados no próprio mar, próximo à costa rochosa, em profundidades superiores a 5 metros, não foi o entendimento do INEA em relação a esse projeto, e aí condicionou a destinar os resíduos para aterros licenciados mediante manifesto de resíduo. Então isso também está
está condicionado na própria licença. Só que as conchas, na realidade, quando tiver isso aí associado a uma beneficiadora, ela pode ser um subproduto, ela pode ser processada, ela pode utilizar implementos adubo, por exemplo, podem ser colocados em esse pessoal que tem muito aqui, cerâmicas, né? O pessoal pode usar as próprias conchas como ingredientes no processo de cerâmica. Bom, isso aqui já foi. Bioacumulação. E aqui eu gostaria de ter uma atenção bastante especial de vocês, que há uma interpretação talvez um pouco equivocada. Os moluscos bivalvos, né, todos esses que têm duas conchas, eles são animais filtradores. Então eles filtram a água do mar, eles retiram pequenas partículas, fazem a sua digestão, aquilo que não serve eles eliminam como fezes ou pseudofezes. Então quem já olhou o mexilhão embaixo d'água, vai ver que sai uma tripinha, e essa tripinha, por ser mais densa do que a água, tende a ir para o fundo. Então isso que a gente chama de bioacumulação. Olha, então se uma grande quantidade de bioacumulação chegar no fundo, ela poderia causar alguma alteração no fundo, embaixo do cultivo. Que tipo de alteração? Reduzir a quantidade de oxigênio, por exemplo. E aí, reduzindo a quantidade de oxigênio, pequenos animais mais suscetíveis, mais sensíveis, tendem a sair deste local, e aí você muda um pouco a distribuição do fundo. Só que isso aqui, a questão da bioacumulação, obviamente que a gente não pode omitir do órgão licenciador nenhuma possibilidade de impacto. Só que os casos efetivamente registrados na literatura científica e tal, são aqueles locais em que os cultivos são extremamente adensados, em locais muito mansos, baixa energia e rasos. Não é a situação aqui do projeto. Ele está num local de mais de 20 metros de profundidade, no local de média a alta energia, porque média alta, média na sua maior parte do tempo, alta energia quando está sob uma ressaca, por exemplo. Então, e está também distante da costa. Então, este receio de que o biodepósito possa chegar na Praia do Peró, essa é uma possibilidade extremamente remota. Mas é para isso que serve o quê? O monitoramento. O monitoramento ele tem que estar indicando isso aí. Outro fato importante é que, como nós vamos ver um pouquinho mais à frente, é que o cronograma de implantação do cultivo, ele está entre 3 e 4 anos. Não vai chegar da noite para o dia e colocar toda uma estrutura. E o monitoramento, semestralmente, a empresa tem que mandar os relatórios, os seus resultados, para o INEA avaliar. Então, se houver alguma modificação do ponto de vista significativa, o próprio órgão ambiental pode tomar medidas de restrição da expansão da atividade. Isso Júlio, isso é uma pergunta bem difícil de se fazer, porque depende muito da concentração de matéria na água, né? O que você tem como só um parâmetro é que um mexilhão adulto ele tem capacidade de filtrar em torno de 4 litros por hora, 4 litros de água. Assim, mais dados confesso que eu fico devendo para você essa resposta. Bom, o impacto visual. Impacto visual associado também à questão da bandeira azul do Peró. Essas boias são padronizadas. Não é aquele carnaval de o cara amarra uma garrafa de Coca-Cola, depois um pedaço de isopor, depois uma bombona de combustível. Não, são boias padronizadas. O distanciamento da praia, essas boias não tem mais do que 70 centímetros de altura. Ela é totalmente livre. À medida que ela vai pesando, ela vai afundando. Então, uma pessoa da Praia do Peró não consegue visualizar essas boias lá fora. Embora a capacidade do ser humano, em nível do mar, uma pessoa de 1,80 m consegue chegar a 4,6 km. Mas, para um
objeto um pouquinho mais extenso, por conta da curvatura da terra. Então é uma questão que não do impacto visual da praia você não consegue ver. Só que aqui também nós colocamos uma imagem real, né, das rias lá na Galícia, onde se criam muitos mexilhões, são todos esses polígonos, e aí você vê a questão das praias com bandeiras azuis, né, próximos às áreas de cultivo. Quer dizer, não há uma incompatibilidade entre uma atividade de maricultura e a questão da bandeira azul. Então isso é bem claro, né? Bom, uma outra, aí o que nós tínhamos falado uma outra vez é que, assim como os demais países, a atividade da maricultura, ela traz algumas outras atividades, por exemplo, o turismo gastronômico, turismo de visitação. Isso também é na Espanha, que uma atividade que gera milhões de euros anualmente, onde embarcações vão ao local visitar os cultivos, fazem a degustação. Tem inclusive aqui, olhando a parte submersa, né, do cultivo. Isso tudo é um atrativo turístico. Outra forma de desdobramento seria a questão da própria indústria de equipamentos necessários para esse tipo de cultivo. Não interessa, por exemplo, para a MSB ficar comprando equipamentos de fora, né? Assim, se desenvolveu por conta da maricultura. Uma outra questão que é um compromisso também da empresa, que já foi assinado um termo de uma carta de intenção com o governo do estado, é a questão de participar de um programa de desenvolvimento local, das cadeias produtivas, onde se está previsto a capacitação de jovens para esse tipo de atividade. E também esse próprio cultivo vai se tornar uma espécie de laboratório, né, a céu aberto, para as universidades e instituições de pesquisa da região, para desenvolver trabalhos de monografia, mestrado, doutorado. Bom, como eu falei, a ideia é que se implante um laboratório de agricultura, que é mais ou menos esta a imagem. Tenha também uma estação de depuração do produto. Ah, mas a água aí não é limpa? Não, a água é limpa, mas a empresa tem por norma, assim como é na Espanha, que é obrigatório, depurar os mexilhões. O que é depurar o mexilhão? É tirá-lo do mar, colocá-los em tanques, em local controlado, onde esta água é tratada e onde ele fica por algumas horas, para que ele elimine qualquer resíduo de toxina e bactéria do seu interior e garanta a qualidade do produto ao consumidor. Tem a ver também com a questão da própria segurança alimentar. Então, por isso, a questão da depuração. E a questão do beneficiamento, transformando os produtos e abastecendo as grandes redes de supermercado. Então, assim, essa é a ideia da comercialização em boutiques, restaurantes, esse tipo de coisa. Então, aqui a gente fecha o ciclo, né? Se isso aqui me ajudasse. Então, está aqui o plano de instalação, né? 2019 seria a primeira fase, 2020, 2021, 2022. Então não é uma instalação imediata desta atividade. Enquanto geração de emprego, na parte aí é importante também, dando sequência a isso aí, nesta fase de cultivo, produção, estão previstos contratar diretamente em torno de 100 pessoas. O projeto completo, com a depuradora, laboratório, beneficiamento, seria um emprego direto na casa de 500 pessoas. E se calcula de forma indireta em torno de 1.500 pessoas. Que estaria... Eu vou falar sobre isso. Então é o que eu acabei de falar.
tem um delay aqui, também a distribuição dos trabalhos ao longo da implantação, né? Bom, aí eu queria falar agora sobre a questão do licenciamento, e eu respondendo a sua questão. Houve um questionamento na reunião do Conselho Gestor, falando o seguinte: olha, vocês estão falando que vão montar o cultivo, vão montar um laboratório, vão montar uma depuradora e vão montar uma beneficiadora. Por que a licença já não contemplou tudo isso, né? Porque não é assim que se faz o processo. O Mário Flávio já adiantou alguma coisa, é que, dependendo do enquadramento da atividade, em função da Lei Complementar 140 de 2011, a competência do licenciamento é do município, e o INEA não pode ultrapassar essa competência, nem vice-versa, né? Então, esses locais ainda estão sendo estudados, ainda não está definido. Mas o laboratório, por exemplo, quando fizer o enquadramento dele e tal, pode ser no INEA, por usar água marinha. Uma beneficiadora, não necessariamente é o INEA, pode ser a prefeitura, mas mesmo que fosse o caso de licenciar tudo numa única licença, não teria nem espaço físico dentro do sistema do INEA para colocar o objeto licenciado dentro de uma licença, e a quantidade condicionante seria um livro, né? Então, assim, são locais diferentes. São locais diferentes. Uma beneficiadora, ela pode ser instalada em Búzios, e aí não dá para entrar nesse pacote, né? Bom, então a competência do licenciamento, o doutor Leandro também falou, né? Embora o mar seja de jurisdição nacional, a competência neste caso é do INEA, porque a lei complementar dividiu as atribuições, deixou ao Conselho Estadual dar os aprimoramentos, e a CONEMA, a resolução CONEMA 42, estabeleceu que em ambiente ou interferência marinha, atividades com interferência na área marinha, a competência é do INEA, naquilo que lhe cabe. Por que eu estou falando isso? Porque o licenciamento poderia ser do IBAMA, se nós estivéssemos no mar territorial. Nós estamos em águas costeiras. Se esse empreendimento fosse em Macaé, onde a linha de base passa junto à costa, o licenciamento seria do IBAMA. Ele não é. Se ele fosse colocado algumas milhas para fora da ilha comprida, o licenciamento seria IBAMA, porque ele estaria em mar territorial. E, na realidade, ele está em águas costeiras, que é aquém da linha de base que estabeleceu o marco zero de contar o mar territorial de 12 milhas. Bom, mudou isso aqui, ele muda sozinho, interessante, mas às vezes ajuda, mas às vezes não tem tanto. Aqui, essa atividade, quando você vai requerer a licença, você tem que fazer um enquadramento da atividade, considerando dois aspectos: o potencial da atividade e o seu potencial poluidor e o seu porte. Neste caso, o porte é excepcional, mas o impacto ficou como baixo, o que dá a classe, o enquadramento de 4C. 4C é uma atividade de impacto médio dentro do enquadramento, dentro do decreto de licenciamento do